Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse modelo lindo de suplá, gente, em crochê. Eu espero muito que vocês gostem desse modelo, super fácil, rápido, econômico. Essa minha peça, gente, ela ficou com 40 centímetros de diâmetro. Na videoaula eu ensino como fazer para aumentar ou para diminuir também. Eu utilizei 140 gramas de fio para confeccionar essa peça. Olha que charme esse bico de acabamento, gente. Então, eu espero muito que vocês gostem, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Vamos agora para a lista de materiais. Bom, gente, para a videoaula de hoje, eu vou utilizar o fio Boca Azul. Eu estou utilizando o fio número 6. E a agulha para crochê 3,5 milímetros. E uma tesoura para remates. Bom, gente, então eu vou iniciar minha peça trabalhando com um círculo mágico. Então, eu seguro aqui o meu fio, ó, dou a volta entre esses dois dedos, seguro aqui novamente e vou fazer uma laçadinha puxando aqui esse fio, ó. Faço uma laçadinha que será a minha primeira correntinha. Subo 2 e 3. Isabela, eu não quero fazer esse círculo mágico. Você pode iniciar aqui, gente, fazendo com 5 ou 6 correntinhas e prendendo com um ponto baixíssimo. Prendeu com um ponto baixíssimo, você vai subir as 3 correntes exatamente igual eu fiz aqui, ó. Fiz as 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma corrente que será de separação. Laço o meu fio, venho aqui sobre esse mesmo intervalo e faço um ponto alto. Fiz um ponto alto. Agora, eu faço uma corrente, laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Uma corrente, venho no mesmo espaço, um ponto alto. Então, aqui, gente, eu vou fazer um total de 12 pontos altos, cada um deles separados por uma correntinha. Lembrando que serão 12 pontos altos, contando com essas 3 correntes iniciais que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Trabalhei aqui os meus 12 pontos altos, contando com as 3 correntes iniciais, todos eles separados por uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui, ó, pegar esse fiozinho e vou fechar esse meu círculo mágico, gente, ó. Eu aperto para ele ficar bem fechadinho aqui. Por isso que eu gosto de trabalhar com o círculo mágico. Fiz a minha correntinha, depois a gente vai arrematar esse fio. Agora, eu vou vir aqui, ó, vou contar 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo para fechar aqui a minha volta. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse intervalo de uma correntinha aqui ao lado, ó. Então, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Fiz o meu ponto baixíssimo, agora eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, laço o meu fio, venho sobre esse mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Uma corrente, laço o meu fio, pulo esse ponto alto, ó, vou trabalhar sobre o intervalo de uma correntinha. Então, sobre esse intervalo de uma correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos, ó. Fiz um, laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Uma corrente, e agora, gente, para cada intervalo desse, de uma correntinha, a gente vai trabalhar grupinhos de 2 pontos altos, uma corrente de separação, ó, ficando dessa forma. Bom, gente, finalizei aqui. Fiquei com um total de 12 grupinhos agora, de 2 pontos altos, separados por uma correntinha. Vou vir aqui, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou fechar a minha volta com um ponto baixíssimo. Vou iniciar agora a minha volta de número 3. Subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço o meu fio, agora eu venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Laço o meu fio, venho no mesmo ponto
e vou fazer mais um ponto alto. Então, agora, observem que a gente trabalhou um aumento sobre esse ponto. A gente trabalhou 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Uma corrente, laço meu fio, venho no próximo grupinho, ó, não trabalho agora sobre o intervalo de uma corrente, venho sobre esse ponto alto e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo e faço 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Uma corrente, venho no próximo grupinho, trabalho ponto alto sobre ponto alto e sobre esse último ponto eu trabalho 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Então, gente, essa será a repetição da nossa volta de número 3. Finalizei toda a minha volta de número 3, ficando agora com 12 grupinhos de 3 pontos altos, todos eles separados por uma correntinha. Chegando aqui no final, fiz a minha corrente, pulo 1, 2, ó, e no terceiro ponto, que é a terceira... Ponto não, gente, ó, 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou fechar a minha volta de número 3 com ponto baixíssimo, ó. Vai ficando bem certinho. Faço 1, 2, 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Agora, eu venho sobre o próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos, ó, nesse último ponto, eu faço 2 pontos altos sobre o mesmo pontinho de base. Então, observem que na carreira anterior, a gente tinha 3 pontos. Nessa, a gente ficou com 4 pontos, porque a gente está trabalhando o aumento sobre o último ponto. Uma corrente, venho no próximo grupinho, ó, sobre o primeiro ponto alto e trabalho um ponto alto. Venho no próximo ponto, um ponto alto. E sobre o terceiro ponto, eu trabalho 2 pontos altos sobre o mesmo pontinho de base. Esse terceiro ponto, ó, é o último ponto do grupinho. Uma corrente, laço meu fio, venho no próximo e repito. Um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. E aqui, sobre o último ponto, eu trabalho novamente um aumento, que são 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, gente, observem agora que na primeira volta, a gente ficou com 12 pontos altos separados por uma corrente. Na segunda volta, a gente ficou com grupinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Na terceira volta, grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Na quarta volta, ó, grupinhos de 4 pontos altos separados por uma corrente. Na quinta volta, a gente vai ter 5 pontos altos sempre separados por uma corrente e assim por diante. Cada volta vai aumentar aqui, ó, um ponto alto em cada grupinho. Por quê? A gente está trabalhando o aumento, ó, sobre o último ponto de cada um desses grupinhos que a gente está fazendo. Então, agora, essa será a nossa repetição. Eu estou aqui trabalhando sobre a minha quarta volta, eu vou concluir a minha quarta volta e vou trabalhar até ter um total de 8 voltas, seguindo essa mesma repetição. Isabela, quero fazer a minha peça maior. Então, você pode fazer aí mais voltas, você pode fazer com 9, com 10, vai de acordo com a sua preferência. Isabela, eu quero fazer a minha peça menor. Então, você pode trabalhar com 7, com 6 voltas, pode aumentar ou diminuir aqui, ó, a quantidade de voltas que vocês preferirem. Então, é nessa base aqui, ó, que vai definir o tamanho da nossa peça. Vou trabalhar as minhas 8 voltas seguindo essa mesma repetição, sempre trabalhando o aumento sobre o último ponto e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, fiz aqui um total de 8 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas. Como eu falei para vocês, quer fazer maior, continua fazendo essa mesma repetição por mais voltas. Quer fazer menor, você faz menos carreiras. Chegando aqui no final, ó, fiz o meu grupinho com aumento no último ponto, uma correntinha, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, e vou prender com um ponto baixíssimo. Sempre coloque a peça de vocês aí sobre uma base reta para ver se está ficando certinho. Se o seu ponto for um ponto apertado,
você pode utilizar agulha 4 milímetros, gente. Então, ó, prendi com um ponto baixíssimo, agora eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui nesse mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. Vou vir no próximo ponto, ó, em cima desse ponto alto, e vou fazer um ponto baixo, gente, ó. Fiz um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. Vou trabalhar agora ponto baixo sobre cada pontinho desse de base e vou fazer a mesma repetição que eu vinha fazendo nas carreiras anteriores. Então, aqui, ó, no último ponto, a gente não vinha trabalhando um aumento no último ponto. Nessa carreira, eu vou trabalhar um aumento no último ponto também, ó. Fiz um ponto baixo, venho no mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. Então, agora, eu fiquei com um total de 9 pontos baixos, porque nessa carreira a gente tinha grupinhos de 8 pontos. Agora, no intervalo de uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Venho agora sobre o ponto alto, um ponto baixo. Vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada pontinho desse de base. Ó, um ponto baixo sobre cada ponto de base. Chegando no último ponto, eu faço 2 pontos baixos sobre esse mesmo ponto. Então, gente, essa será a nossa repetição. Vamos seguir fazendo assim por toda a nossa volta de número 9. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a minha volta fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base e onde tinha o aumento, eu repeti o aumento, ó, que foram 2 pontos baixos sobre o mesmo pontinho de base. Essa volta aqui, gente, independente do tamanho que vocês estiverem fazendo, essa volta de número 9 de pontos baixos, a gente precisa ter um total de pontos baixos que seja múltiplos de 10. Então, tem que ser de 10 em 10 para dar certo. Se você estiver fazendo maior, você vai ter uma quantidade de pontos a mais, né, do que eu tenho aqui. Então, sempre vai ter de 10 em 10. Se você precisar fazer alguma adaptação, você pode fazer um aumento no início e um aumento no final, intercalando as voltas, caso vocês estejam fazendo de outro tamanho. Aqui, para essa medida, com a quantidade de pontos que eu passei para vocês, vai dar certinho. Então, aqui, ó, fiz os meus pontos baixos, lembrando que essa volta precisa ter uma quantidade de números, de pontos baixos, né, que seja múltiplos de 10. Então, gente, chegando aqui no final, eu vou vir aqui, ó, sobre aquele primeiro ponto baixo que a gente fez e vou prender aqui com um ponto baixíssimo para fechar aqui toda a minha volta. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou vir no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. Subo 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou vir aqui e vou pular 1, 2, 3, 4. E no quinto ponto de base, eu vou fazer aqui um ponto baixo, ó. Fiquei com uma argolinha aqui de 6 correntinhas e pulei 4 pontos de base e fiz um ponto baixo no quinto ponto. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Vou vir aqui, gente, ó, vou contar 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz, eu vou prender aqui com um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4 e no quinto ponto de base, eu prendo com um ponto baixo. Então, ficou dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 correntinhas. Agora, eu pulo 1, 2, 3, 4 e no quinto ponto de base, eu prendo com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, agora eu vou fazer as minhas 12 correntinhas, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Vou vir aqui no início, vou contar 1, 2 e no terceiro ponto de base, gente, ó, 1, 2 e aqui sobre o terceiro ponto, eu vou prender com um ponto baixo. Faço 2 correntinhas. Agora, eu pulo 1, 2, 3, 4 e no quinto ponto, eu prendo com um ponto baixo. Então, a nossa peça, ela vai ficando assim, ó. A gente vai intercalando uma argolinha aqui, ó, de 6 correntinhas, prendemos com um ponto baixo. Aqui a gente fez 12 correntes, mas a gente voltou na terceira corrente, prendeu com um ponto baixo, 2 correntinhas. E aqui na base, a gente sempre vai pulando 4 pontos de base e prendendo no quinto ponto. Então, vai ficando intercalado, ó. Um assim, outro assim, repete a argolinha, faz esse aqui com 12. E assim, a gente vai fazendo por toda a volta da nossa peça. Sempre vai ficar assim, ó. O parzinho, né, gente, ó. Uma argolinha de 6, aí a gente fez aquelas 12 e prendeu, né? Uma argolinha de 6, as 12, prendeu aqui na terceira. Vou seguir fazendo essa repetição por toda a minha volta. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz as minhas 2 correntinhas. Agora, eu pulo 1, 2, 3, 4, e aqui foi o quinto ponto, onde a gente fez aquele nosso ponto baixo, ó. Eu vou vir aqui, nesse ponto baixo, e vou prender a minha volta, fechando aqui com um ponto baixíssimo. Então, gente, a nossa peça, ela vai ficando dessa forma. Uma argolinha de 6 correntinhas, aquela com 12, uma com 6, uma com 12, sempre intercalando dessa forma. Agora, vamos iniciar a nossa volta de número 11. Ó, prendi com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou direto aqui, ó, para essa argola de 6 correntinhas e vou fazer aqui um ponto baixo. 2, 3, 4. Vou fazer um total aqui, gente, de 9 pontos baixos. 5. Você vem aqui, ó, e puxa um pouquinho para ficar bem certinho, ó. 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos aqui sobre essa argolinha. Agora, eu vou vir aqui, ó, onde eu fiz as minhas 2 correntinhas e vou fazer 2 pontos baixos. Então, eu faço um e agora eu faço o segundo ponto baixo, ficando dessa forma aqui. Vamos trabalhar agora, ó, sobre essa argola aqui. Então, eu vou laçar o meu fio e agora eu vou trabalhar pontos altos, gente, sobre essa argola. Então, eu venho aqui, ó, faço um ponto alto, laço o meu fio, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Vou fazer aqui um total de 16 pontos altos. Fiz aqui, gente, um total de 16 pontos altos. Agora, eu vou vir nessa alça aqui, ó, de 2 correntinhas e vou fazer 2 pontos baixos. Exatamente igual eu fiz aqui, ó, desse lado. Fiz os meus 2 pontos baixos. Agora, eu vou vir aqui, onde eu fiz as 6 correntes e vou fazer o meu grupinho de 9 pontos baixos, exatamente igual eu fiz aqui, ó. Então, eu venho aqui e vou fazer os meus 9 pontos baixos, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vem aqui e arrumo um pouquinho, ó.
8 e 9 pontos baixos. Vai ficando dessa forma. Quando a gente tá fazendo essa volta, vocês podem achar que a peça não vai dar certo, que ela vai ficar embabadada, mas quando a gente vier fazendo as próximas voltas, vocês vão ver que vai ficar certinho. Fiz os meus 9 pontos baixos, agora eu vou vir aqui nessa argolinha de 2 correntinhas e vou fazer 2 pontos baixos. Laço meu fio e sobre essa argola eu vou trabalhar 16 pontos altos, exatamente igual eu fiz aqui, ó. Então, laço o fio e vou fazer agora os meus 16 pontos altos sobre esse mesmo intervalo aqui, ó. Sobre essa mesma argolinha. Então, vou fazer aqui os meus 16 pontos. Fiz aqui novamente 16 pontos altos, venho aqui sobre essas 2 correntes e faço os meus 2 pontos baixos. Então, gente, essa será a nossa repetição. A nossa peça, ela vai ficando dessa forma. A gente vai seguir fazendo assim por toda a volta. Vocês podem vir aqui e dar uma arrumadinha. Mas, como eu falei para vocês, na próxima volta já vai ficando bem certinho. Eu vou seguir fazendo assim, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, a minha peça, ela tá ficando dessa forma. Vocês vão dar uma arrumadinha aqui, ó, e ele fica dessa forma. Chegando aqui no final, fiz os meus 16 pontos altos, agora eu vou vir aqui no espaço de 2 correntes e vou fazer os meus 2 pontos baixos. Agora, eu vou vir aqui naquele primeiro ponto baixo que a gente fez e vou fazer um ponto baixíssimo, gente, aqui, ó, no primeiro ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixíssimo, fiz 2. No próximo, ó, um ponto baixíssimo, 3, 4. E aqui no quinto ponto, ó, eu vou contar aqui também, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui, esse ponto do meio é o quinto ponto. Então, vou vir sobre ele e vou fazer um ponto baixo. Então, a gente deixou aqui, ó, 4 pontos sem trabalhar desse lado, que a gente fez 4 pontos baixíssimos, e 4 sem trabalhar desse lado aqui também. Fiz um ponto baixo no quinto ponto, agora eu vou fazer uma correntinha apenas, vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, naqueles 16 pontos altos que a gente fez, eu vou contar 1, 2, e sobre o terceiro ponto, eu vou pegar aqui, ó, as 2 alcinhas do ponto e vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente de separação, laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, agora eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada pontinho desse de base, todos eles separados por uma correntinha. Segui trabalhando aqui um ponto alto sobre cada ponto de base, separados por uma corrente. Chegando aqui no final, eu não trabalho sobre esses 2 últimos pontos altos, exatamente igual a gente fez aqui, ó, no início. A gente pulou 1, 2 pontos, começou a trabalhar no terceiro. Aqui no final, a gente deixa 2 pontos também. Então, aqui, gente, eu fiquei com um total, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos, porque a gente não trabalha sobre os 2 primeiros e nem sobre os 2 últimos pontos. Agora, eu faço uma correntinha. Vou vir aqui naqueles 9 pontos baixos que a gente fez, ó. Vou contar 1, 2, 3, 4. E aqui sobre o quinto ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Uma corrente, laço meu fio, vou vir aqui sobre aqueles 16 pontos altos, ó, eu pulo 1, 2, venho sobre o terceiro ponto e faço um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo, um ponto alto. Uma corrente,
venho no próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, novamente, ó. Sigo fazendo agora um ponto alto sobre cada pontinho desse de base, separados por uma correntinha, ó. Uma corrente, venho no próximo, um ponto alto, uma corrente, venho no próximo, um ponto alto. Sigo fazendo assim até ter um total de 12 pontos altos, cada um deles separados por uma corrente, porque aqui a gente vai deixar os dois últimos pontos sem trabalhar exatamente igual a gente fez ali do outro lado. Eu vou fazer esse aqui todo junto com vocês. Um ponto alto, uma corrente, ó. 1, 2. Venho aqui e faço um ponto alto, uma corrente. Então, ficou os dois últimos pontos sem trabalhar, exatamente ficou igual ficou aqui também. Fiz a minha correntinha, agora eu vou vir aqui, ó, conto 1, 2, 3, 4, e no quinto ponto de base, eu prendo com um ponto baixo. Então, gente, essa será a nossa repetição, ó. A nossa peça, ela vai ficando assim. A gente agora vai ficando com grupinhos de 12 pontos altos, todos eles separados por uma corrente. E sempre prendendo aqui, ó, no quinto ponto. Sobra 4 pontos para esse lado e 4 pontos baixos para esse lado. Vou seguir fazendo assim, dando a volta em toda a minha peça. Segui fazendo aqui, gente, a mesma repetição por toda a volta. A minha peça, ela está ficando assim. Olha que lindeza, gente. Tô super apaixonada por esse modelo. Chegando aqui no final, fiz os meus 12 pontos altos, cada um deles separados por uma corrente. Fiz aqui a minha correntinha. Agora, eu vou vir aqui naquele ponto baixo que a gente fez, ó. Eu vou vir sobre ele, pegando essas duas alcinhas e vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi aqui com um ponto baixíssimo e fechei toda a minha volta. Vou vir aqui nessa correntinha que a gente fez e vou fazer um ponto baixíssimo. Sobre esse ponto alto, um ponto baixíssimo. Aqui, ó, sobre essa correntinha que a gente fez também de separação, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo. Venho sobre esse ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Cheguei aqui, gente, ó, eu não trabalho sobre esse primeiro intervalo de uma correntinha. Vou vir aqui sobre o segundo intervalo de uma corrente e vou fazer um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Agora, eu vou vir aqui pegando essas duas laçadinhas, ó, no pezinho do ponto e vou fazer um ponto picô. Então, eu fiz aqui um ponto baixo. Vou vir sobre o próximo intervalo aqui de uma corrente, prendo com um ponto baixo, subo uma, duas, três correntes. Pego essas duas laçadinhas aqui, ó, no pezinho do ponto e faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Venho no pezinho do ponto e faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Observem, gente, que a gente tá sempre trabalhando agora nos intervalos de uma corrente. A gente não trabalha em cima do ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Pego aqui as duas laçadinhas no pezinho do ponto, faço meu ponto picô. Venho no próximo, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Venho aqui, pegando as duas laçadinhas, faço o meu ponto picô. Isabela, eu não quero trabalhar com ponto picô. Você pode fazendo, gente, pontos baixos. Se você não quiser trabalhar assim o ponto picô, você vai trabalhar ponto baixo sobre cada intervalo de uma correntinha e em cima do ponto alto você trabalha um ponto baixo também. Como eu tô fazendo ponto picô, eu não trabalho sobre o ponto alto para não embabadar. Então, aqui, com o ponto picô, a gente vai trabalhar só sobre os intervalos aqui, ó, de uma correntinha. Um,
uma, duas, três correntes, ó. Venho aqui, pegando as duas laçadinhas, faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo e prendo com um ponto baixo. Então, aqui eu não trabalho, ó, sobre esse último intervalo também. Eu não trabalho sobre esse primeiro, nem sobre esse último. Fico com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos picô. Fiz aqui o meu último ponto picô, eu vou vir sobre esse próximo grupinho aqui, ó. Pulo esse intervalo, venho no segundo intervalo e prendo com um ponto baixo. Ficou assim. Prendi com um ponto baixo, ó, no segundo intervalo, agora eu vou seguir fazendo os meus pontos picô. Então, eu subo 3 correntinhas, pego aqui essa laçadinha, faço meu ponto picô, venho no próximo intervalo, um ponto baixo, ó. Então, gente, a gente não vai trabalhar sobre o primeiro e nem sobre o último grupinho. Aqui é exatamente igual, não trabalhamos sobre o primeiro e a gente também não vai trabalhar sobre o último. Eu vou fazer aqui todos os meus pontos picô. Trabalhei aqui os meus pontos picô, não trabalho sobre o último ponto, sobre o último intervalo de uma correntinha, gente. Pulo esse primeiro intervalo aqui, ó, venho no próximo, prendo com um ponto baixo. Então, essa será a nossa repetição. Vamos seguir fazendo assim por toda a nossa volta. Chegando aqui no final, gente, ó, fiz os meus pontos picô, não trabalho sobre esse último intervalo de uma corrente, vou vir aqui, ó, sobre esse ponto baixo que a gente iniciou aquele grupinho de ponto, aquele ponto picô, venho sobre esse ponto baixo e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar e eu já cortei esse meu fio, gente, ó. Agora, para arrematar esse fio, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria. Eu sempre gosto de fazer, gente, o arremate com agulha de tapeçaria, porque eu acho que facilita bastante, ó. Então, eu vou vir aqui na parte de trás da peça e vou esconder esse fio por entre os pontos, gente, ó. É bem simples de fazer o arremate com a agulha de tapeçaria, ó. Então, eu venho aqui e vou escondendo esse fio por entre os pontos. Isabela, eu não tenho agulha de tapeçaria, então você pode fazer, gente, o arremate com a própria agulha de crochê. Você também vai vir aqui escondendo o fio por entre os pontos, ó. Então, venho aqui e agora eu já posso cortar esse meu fio. Você pode também pingar aqui um pinguinho de cola, gente. Olha que lindeza. Eu vou abrir aqui toda a peça. Abri aqui, gente, toda a minha peça para vocês verem. E olha que lindo fica essa peça. Gente, esse bico dá todo um charme na peça. Vocês podem fazer também utilizando duas cores. Vocês podem fazer toda a base de uma cor e o bico aqui vocês podem utilizar outras cores. Assim, vocês podem utilizar aí todas as sobrinhas de fio que vocês tiverem na casa de vocês. Dá para fazer o bico de uma cor e os picô aqui, gente, é o ponto picô da mesma cor que vocês colocarem aqui na base. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Quando a gente olha assim, a gente pensa que é um modelo difícil de fazer, mas vocês viram? É um modelo fácil, rápido e econômico também. Eu espero muito que vocês façam e que vocês vendam bastante. Deus abençoe a sua vida, as suas vendas. Um grande beijo e eu espero vocês no próximo vídeo.